Voltamos, pessoal, e agora vamos falar um pouquinho sobre acidente vascular encefálico. Lembrando que alguns editais não trazem bibliografia, e aí a terminologia pode ser acidente vascular cerebral, AVC, ou acidente vascular encefálico. Nós vamos tratar aqui como sinônimos, tá certo? Dois tipos, quais são? Aí você já deve ter falado, isquêmico e hemorrágico. Obviamente, isso hoje não cai em prova, mas eles vão cobrar o conhecimento do desdobramento dos dois tipos. O isquêmico geralmente ocorre por evento tromboembólico, né? Então, quando a gente fala de acidente vascular isquêmico, tá? Ele pode causar uma série de alterações cerebrais porque você tem um vaso sanguíneo obstruído, geralmente por um coágulo, gente, mas o acidente vascular isquêmico ele pode ter outras causas, êmbolo aéreo, êmbolo de líquido amniótico, êmbolo por micro-organismos, então, que é raríssimo, mas pode. Mas o principal, o mais comum e o mais corriqueiro é o evento tromboembólico. É por um coágulo sanguíneo que se deslocou de algum lugar e fez a obstrução do vaso sanguíneo, levando à interrupção do fluxo sanguíneo para uma área cerebral, levando a uma isquemia e necrose. Então, repara, quando a gente fala do AVC isquêmico, né, eu vou botar aqui AVE isquêmico, quando a gente fala do AVE isquêmico ou AVC, lembrando sempre das duas sinonímias, nós vamos falar de um evento tromboembólico. Tá? Normalmente, né, por um coágulo. E por isso, o tratamento será por trombolítico. Mas há de se separar sempre e fazer a diferenciação do ataque isquêmico transitório, chamado AIT. Transitório, o chamado AIT. O AIT é uma alteração neurológica temporária. Ocorre uma obstrução, o vaso faz um fechamento ali, um espasmo, falta fluxo sanguíneo, porque às vezes tem um coágulo ali, mas é um evento que assim que o vaso abre, restabelece o fluxo sanguíneo e a célula não morre. O ataque isquêmico transitório, gente, está para o cérebro como a angina está para o coração. É uma isquemia transitória, traz um transtorno, mas logo depois passa. Tá? Então, a gente sempre separa o AVE, que aí é a morte celular, do ataque isquêmico. Então, você tem uma perfusão inadequada, tá? Não tem uma circulação colateral eficiente, e aí traz todo um quadro de alteração que pode ser fraqueza ou dormência no braço, perna de um lado do corpo, confusão mental, dificuldade de falar ou compreender a fala, distúrbios visuais, dificuldade de movimentação, incluindo equilíbrio e coordenação. Tá? Mas como o principal evento é tromboembólico, o trombolítico é utilizado, o ativador de plasminogênio. Só que aí vem a principal pergunta de prova. O trombolítico ele só pode ser usado numa janela de 3 horas até 4 horas e meia. Depois disso, eu não posso utilizar o trombolítico. Então, em casos de acidente vascular isquêmico, nós só podemos usar os trombolíticos numa janela de 3 a 4 horas e meia. Tá? Alguns livros vão falar 3 horas, o Ministério da Saúde fala que pode usar até 4 horas e meia. E aí, depois disso, eu não posso mais usar, porque senão o paciente aumenta a chance de sangramento. Então, os trombolíticos, a gente tem que lembrar que eles dissolvem coágulos. Então, ele aumenta muito a chance do cara sangrar. Tá, gente? Trombolítico, a gente tem que estar sempre atento a sangramentos. Tanto que a gente vai ver que toda situação que pode gerar sangramento ou que o paciente tem risco de sangrar, nós vamos pensar 2 vezes se o trombolítico vai entrar ou não. Quer dizer, o médico vai levar isso em consideração. Então, o ativador de plasminogênio tecidual é a droga que vai dissolver esse coágulo para restabelecer o fluxo sanguíneo para essa área cerebral. E o sangramento é o efeito colateral mais importante aqui, ó. Tá? E por isso, se a gente tem um paciente em uso de trombolítico, a gente evita procedimentos que causem sangramento, evita injeções intramusculares
e evita sondagem e cateterização. Então, ó, caso seja necessário sondar e cateterizar, deve-se esperar, se possível, 24 horas. E eu tenho que verificar sinais vitais a cada 15 minutos pelas primeiras 2 horas e a cada 30 minutos pelas 6 horas seguintes, porque a gente tem que observar possibilidade de sangramento. E aí, qual é o regime de tratamento no AVE isquêmico? O que a gente tem que fazer, gente? Transferir o paciente para a sala de urgência, unidade de tratamento intensivo, para fazer o TPA. Não se faz TPA em unidade aberta sem monitorização. Tem que ser sempre em bomba infusora. Isso aqui não é para gravar dosagem, não. Isso aqui é para entender que tem que ser em bomba de infusão, tá? Não administrar heparina, antiagregador plaquetário ou anticoagulante nas primeiras 24 horas do uso do trombolítico, porque senão você aumenta muito a chance de sangramento. Manter o paciente em jejum por 24 horas pelo risco de hemorragia e talvez a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Não passar sonda nasentérica nas primeiras 24 horas. Não realizar cateterização venosa central ou punção arterial nas primeiras 24 horas, porque você pode sangrar. Não passar sonda vesical. Se for imprescindível o uso de sonda, tem que pelo menos esperar 30 minutos após o término da infusão. Isso tudo a banca cobra, hein? Manter hidratação com soro fisiológico, só usar soro glicosado se houver hipoglicemia. Controle neurológico rigoroso, né, verificar score de AVE na escala NIS a cada 15 minutos, né, a cada 30 minutos nas próximas 6 horas e depois de completar 24 horas. Tem que estar com sinais vitais na mão desse paciente. Monitorizar a pressão arterial a cada 15 minutos nas 2 primeiras horas e depois a cada 30 minutos de 24 até 36 horas. E se a pressão, o limite de pressão, gente, é menor ou igual a 180 por 105. Esse 180 parece um número alto, mas a gente tem que lembrar que normalmente quem faz acidente vascular são os mais idosos, e eles toleram pressões sistólicas mais altas. Então, abaixo de 180 a 105, eu posso administrar o trombolítico com segurança. Se houver suspeita de hemorragia intracraniana, suspende o trombolítico, e aí faz os exames, e após 24 horas do tratamento trombolítico, aí ele segue as mesmas orientações de quem não recebeu trombólise. E aí, se for um paciente acamado, a gente inicia a profilaxia TVP 24 horas após a trombólise. No pré-hospitalar, presta atenção, questão de prova. No pré-hospitalar, nós usamos uma escala para ver se o paciente fez AVC. E a escala é de Cincinnati. Então, a banca pergunta qual é o nome da escala, gente. Escala de Cincinnati. Tá? O SAMU utiliza essa escala. Ele avalia 3 pontos importantes. E aí foi feito um mnemônico chamado SAMU, que é interessante, né? O S é de simetria facial, o A é de força, que você avalia, força muscular, arm, braço, né, em inglês, e o M é de música, né? Aí eles fizeram o mnemônico, SAMU, sorria, abrace, música e urgente, porque aí é urgente ligar para o SAMU e levar esse paciente o quanto antes para o hospital. Então, a banca pergunta para vocês quais são os 3 pontos avaliados. Simetria facial, aí o paciente que tem queda da comissura labial, você vai começar a suspeitar de AVC. Perda da força dos braços, você pede ao paciente para levar o braço para frente e segurar 10 segundos. Tá? E pede para ele falar uma frase simples, bola, faca, e às vezes ele não vai conseguir falar. Então, é simetria facial, força muscular e fala. Aí criaram o mnemônico, né? Sorria, abrace e música para fazer o mnemônico de SAMU. O urgente é o acionamento do serviço médico. Então, se pergunta qual é o nome da escala. Então, escala de Cincinnati. E pergunta quais são os 3 parâmetros avaliados. Vocês vão encontrar questões disso no material de apoio. Já o acidente vascular hemorrágico, aí é diferente. Porque quando você fala em acidente vascular hemorrágico, a principal causa de um AVE é hipertensão arterial não controlada. É a principal causa, gente, no Brasil. E aí o paciente faz o AVE hemorrágico. E aí, nesse ponto, nós temos uma lógica de trabalho que o AVE hemorrágico é um sangramento, concorda?
Ó, hipertensão não controlada, sangrou. Na tomografia a gente vê o coágulo sanguíneo. Se sangrou, aumentou a pique. Então, o principal objetivo no tratamento de um acidente vascular hemorrágico é controlar a pique. Então, tudo aquilo que a gente falou na hipertensão craniana vai entrar aqui. Tá? Controlar a pique, a pressão intracraniana. Então, gente, na parte de AVE hemorrágico não tem muito o que falar, porque é só você pegar tudo o que a gente estudou na hipertensão intracraniana, no controle da pique, e trazer para cá. É o tratamento do AVE hemorrágico. O paciente que faz uma cirurgia para controlar sangramento, no pós-operatório ele vai controlar a pique. É tudo relacionado à pique, porque a própria cirurgia agride o cérebro, faz edema cerebral. O acidente vascular hemorrágico é uma agressão cerebral, então aumenta a pique. Traumatismo craniano, eu controlo a pique, é a principal conduta. Tumor cerebral, o INCA diz, no tratamento de tumor cerebral, o primeiro objetivo é controlar a pique, porque o tumor expansivo aumenta a pique. Não adianta dar quimioterapia, porque o paciente vai morrer de hipertensão craniana. Então, a gente controla primeiro a pique e depois faz as condutas para o tumor. Aneurisma, o problema não é você ter um aneurisma cerebral, é ele romper. Então, o aneurisma roto é um sangramento, a gente vai controlar a pique. Então, toda essa parte gira em torno de controle da pique, gente. Então, por isso não tem muito o que falar, né? A hemorragia subaracnoideia por ruptura de aneurisma é uma dos acidentes vasculares hemorrágicos mais graves. 90% dos acidentes vasculares são por hipertensão não controlada, o vaso rompe. Mas quando o paciente tem aneurisma intracraniano, ele faz a hemorragia subaracnoideia, essa aqui é a mais fatal, tá? É a que gera mais morte. E a prevenção primária constitui o melhor método e consiste no manejo da hipertensão e na melhora de outros fatores significativos. Então, não tem muito o que falar do acidente vascular hemorrágico, é só lembrar que se a banca perguntar sobre tratamento de acidente vascular hemorrágico, você puxa o raciocínio para tratamento e controle da pique, pressão intracraniana. Um outro assunto que a gente precisa tratar são as convulsões. E convulsão é uma atividade elétrica normal no cérebro. Existe a convulsão focal, tá? As crises focais, que são em áreas pontuais cerebrais. E existem as crises generalizadas, a tônico-clônica, que é a principal, que o paciente se treme, se debate todo, se contrai todo, e faz contração e relaxamento, então ele faz aquele quadro clássico da crise convulsiva, pode salivar bastante, fazer a famosa espuma, e isso pode ser broncoaspirado, então a gente tem que ter o cuidado. Então a tônico-clônica é a principal crise que a gente tem, e aqui as condutas principais são as condutas que a banca cobra. Então vamos lá, gente, só para a gente relembrar. Posso colocar a mão na boca de um paciente que está convulsionando? Certamente você respondeu que não. Tenho que proteger a cabeça enquanto o paciente está se debatendo para evitar trauma craniano? Sim. Tenho que levar grades da cama caso eu não consiga descer com esse paciente, porque o ideal num paciente convulsionando é colocá-lo no chão. Se ele não estiver numa cama adequada, tá, gente? Se ele estiver numa cama com grade alta, ok. Mas se ele estiver numa maca sem grade, o ideal é colocar no chão, para evitar dele cair, tá? Mas se eu não tenho possibilidade, eu elevo a grade da cama. É um paciente de risco para aspirar, para fazer broncoaspiração? Então, durante a crise convulsiva, a gente protege a cabeça, tá? Deixa a crise convulsiva acontecer, observa os sinais dela, porque isso vai ser importante para relatar. Existem crises diferentes, com tratamentos diferentes. E ao término, quando o paciente estiver terminando a crise, é importante lateralizá-lo, porque ele tem risco de broncoaspirar essa secreção toda que foi produzida por estímulo das glândulas salivares. Não coloca a mão em nenhum momento na boca do paciente, ele vai fazer o trisma, isso é importante a gente evitar. É importante ter o cuidado, se possível, de conseguir botar um pano entre os dentes, para que ele não se machuque, mas que também me permita um acesso à língua do paciente, para evitar do paciente enrolar a língua. Por isso é importante lateralizar o paciente, se observar que ele está fazendo esse movimento de enrolar a língua, lateraliza. Isso ajuda a diminuir a obstrução de via aérea enquanto a crise está acontecendo. No hospital, nós vamos entrar com medicamentos anticonvulsivantes, tá? Dentro do que for prescrito pelo médico, e aí são as condutas. Na apostila eu coloquei todos esses cuidados listados. Geralmente eu costumo dizer que não é um problema
né? Não é algo que traga dificuldade, questões sobre convulsão. Tá certo, pessoal? Bom, agora vamos falar, para a gente terminar a nossa aula, de duas doenças neurológicas que são comuns em provas para técnico de enfermagem, que é a doença de Parkinson e a doença de Alzheimer, duas doenças neurodegenerativas. É importante você entender o que é a doença de Parkinson, que é um distúrbio de movimento, tá? Que o paciente não tem cura, nem Parkinson nem Alzheimer tem cura, é uma doença progressiva, então por mais que você atue, a doença vai avançar. Ela acomete mais homens do que mulheres e geralmente a partir da 5ª década de vida, a partir dos 50 anos de idade. Os sintomas, né, aparecem nesse período, 5ª década de vida. Tá? É raro abaixo dos 30, embora tenham casos. A forma degenerativa da doença de Parkinson é a mais comum, né? Tem uma forma secundária ocasionada por determinadas situações, mas é raríssimo. A forma idiopática de causa desconhecida tem um aspecto genético, a gente sabe disso. E aqui está uma das perguntas mais comuns de prova: quais são os sinais clássicos da doença de Parkinson? Então o paciente faz tremor, é um tremor clássico, lento, tremor de parkinsoniano, rigidez muscular, a musculatura vai ficando toda rígida, e bradicinesia. Algumas bancas, lembrando aquela ideia de subir o nível da questão porque tem enfermeiros que são técnicos de enfermagem, algumas bancas perguntam se você conhece a fisiopatologia de Parkinson. Gente, o nosso centro, no cérebro, tem uma área lá que cuida dos movimentos, né, complexos, que ela funciona assim. Tem uma substância chamada acetilcolina que estimula essa área cerebral. E a dopamina inibe. Então, existe um centro de movimentação complexa. Existe um centro de movimentação complexa responsável por todos os movimentos complexos do nosso corpo. Movimento das mãos, movimento das pernas, do caminhar, tosse e deglutição, tudo isso esse centro comanda. Como é que é o controle? Quando quer estimular o centro, a acetilcolina se liga aos receptores e estimula. Quando quer parar o movimento, a dopamina se liga nesse centro, nos receptores, inibe a acetilcolina e o movimento para. Então, a acetilcolina é o estimulador do centro e a dopamina é o inibidor. O que é a doença de Parkinson? Níveis diminuídos de dopamina. Então, a doença chamada de Parkinson são níveis diminuídos de dopamina. E aí só sobra quem? O estimulador. Então, o paciente começa a estimular movimento, tremor, vai ficando rígido, rigidez. Isso gera movimento lento, bradicinesia. Tremor, rigidez, bradicinesia é a tríade clássica de Parkinson. O paciente pode alterar a postura, ele tem a marcha parkinsoniana, é um bloco rígido em que ele arrasta o pé e inclina o corpo um pouco para frente, e isso aumenta a chance de queda. E é uma doença que pode levar à demência. Ela não é demencial, tá, gente? Mas ela pode levar à demência. Então, isso é a doença de Parkinson. E aí nós temos, né, níveis diminuídos de dopamina no centro, né, de movimentação complexa, né, na substância negra, nas regiões do núcleo de base. A hipocinesia é comum, o paciente tem, né, depois do tremor, ou seja, ele começa a diminuir a velocidade de movimento. E aqui nós temos a levodopa e o cloridrato de amantadina, são as duas drogas que a literatura cita como base de tratamento. A levodopa, primeira droga, primeira linha, e a amantadina, segunda linha. Tá? E existem hoje cirurgias propostas para tentar avançar no tratamento, mas como eu disse, a doença não tem cura e ela é lentamente progressiva. Então, por mais que você trate, a doença vai avançando. É uma doença que faz o paciente ficar preso à cama, porque ele fica todo rígido, chega uma hora que ele já não consegue mais deglutir, aí nós temos que fazer a alimentação muitas vezes por gastrostomia. Ele não consegue mais se mexer, então ele vai atrofiando a musculatura, aí abre a possibilidade de lesão por pressão, perde massa muscular, ele pode fazer infecção urinária, infecção pulmonar, porque ele broncoaspira, porque ele também não tem mais tosse.
Então, é uma doença que normalmente não é ela a doença de Parkinson que mata. Quem mata o paciente são as complicações da doença de Parkinson. Tá certo? Então, isso é um ponto importante. Já a outra doença que a gente precisa tratar é o Alzheimer. A doença de Alzheimer aí é diferente. Ela é uma doença que ainda não tem a sua fisiopatologia totalmente esclarecida. Já se sabe, né, que ela é hoje a quinta principal causa de morte entre idosos. É uma doença neurológica progressiva, irreversível e degenerativa. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar como é que ela consegue. Ela vai alterando perdas graduais na função cognitiva e transtornos de comportamento e afeto. Tá? Ela pode ocorrer em pessoas jovens, com 40 anos de idade, mas é rara antes dos 65. Então, é uma doença, é o carro-chefe das demências. Alzheimer é uma doença demencial e o carro-chefe das demências. E aí tem, né, ela pode ser classificada como familiar, de início precoce, ou esporádica, de início tardia. E aqui começam as perguntas de prova. A doença, gente, de Alzheimer, ela tem alguns aspectos importantes. Tá? A primeira perda que o paciente tem é nessa ordem, tá, gente? É isso que tem que prestar atenção. As perdas de Alzheimer são na sequência. A primeira perda é de memória recente. É a primeira coisa, o paciente começa a esquecer coisas do presente. E aí ele começa a puxar memórias do passado para vivenciar. Então, o paciente que começa a desenvolver Alzheimer, ele começa a se referir muito ao passado. E esquece que almoçou, esquece de coisas que aconteceram ao longo do dia. Tá? Então, esse é um aspecto importante. Aí, depois, começa a alterar a função cognitiva. Então, esse paciente já não consegue mais fazer ele não consegue mais fazer uma conta matemática simples, ele não consegue falar sobre um fato mais rebuscado da sua vida, ele não consegue fazer mais um raciocínio lógico, a função cognitiva vai sendo afetada de forma gradativa. E é de forma gradativa, gente, leva anos. Tá? Aí a terceira alteração é comportamental. Aí ele tem o afeto, né, tendo problema. Então é um paciente que evolui rápido da euforia para a depressão, se torna agressivo. Então é assim, perde a memória recente, depois avança na cognição, já não sabe fazer conta matemática, já não consegue falar de fatos mais aprofundados, não consegue dar opinião sobre coisas do dia a dia. Depois, com o passar do tempo, ele começa a ter transtornos de personalidade e afetividade, então ele já não se sente mais acolhido, aí ele evolui rapidamente de uma euforia, de uma alegria, para uma depressão, tristeza ou até mesmo para uma agressividade. E por último, o último estágio é quando ele perde a capacidade de autocuidado e aí a doença vai chegar ao ponto em que ele fica totalmente dependente do cuidado de terceiros. A doença de Alzheimer é a doença da família, não é só do paciente, porque mexe com a estrutura familiar. Então, no Caderno de Atenção Básica 19 do Ministério da Saúde, tem lá o índice de Apgar de família, que você avalia o quanto a família está desestruturada por essa doença. Então, é uma doença familiar. Né? Então, o texto de vocês fala do esquecimento, da parte diária. Ele aqui atrás fala, né, da função cognitiva que começa a alterar, a perda sutil de memória, memória recente. Aí depois ele começa a se manifestar no dia a dia, já esquece rosto, lugares, objetos familiares, tá? Pode se perder em um ambiente, aí já não consegue mais formular conceitos e pensar de modo abstrato, tá? Ele se torna incapaz de reconhecer as consequências de suas ações, tá? Tem alteração de personalidade, então pode ser desconfiado, paranoico, hostil, e a progressão intensifica, as habilidades de fala se deterioram, então ele começa a falar sílabas sem sentido, agitação, atividade física aumenta e os clientes podem perambular ao longo da noite. Tá? E aí, não tem cura, se trata o sintomático, é uma doença que evolui, e aí, infelizmente, muitas vezes o paciente vai ir a óbito porque passa a não responder à terapêutica de suporte. Então, gente, é uma doença complexa, mas bem diferente da doença de Parkinson,
E lembrando que a doença de Parkinson não é uma doença do grupo das demências, mas ela pode levar à demência. Já Alzheimer é uma doença demencial. Terminando nossa aula, trouxe aqui um provérbio que é importante. Saiba que são suas decisões e não suas condições que determinam o seu destino. Então, se você tem uma vida atribulada, se você tem dificuldade de conciliar estudo a todas as suas atividades, tanto de casa quanto do trabalho, tá? Lembre-se que não são as suas condições, e sim suas decisões. Você pode iniciar uma mudança no rumo da sua vida, mas é óbvio, nada é muito fácil, nunca será fácil. Então, se você só tem 1 hora por dia para estudar, você vai usar essa 1 hora. Se você tem 2 horas, você vai usar 2 horas, mas você tem que fazer acontecer. E você é capaz. E aí você vai estudar, vai se manter preparado para quando sair o concurso que você quer, você conseguir a tão sonhada vaga de concursado. Tá certo? Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.